Meu querido, minha querida, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. E agora você vai ver se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Chega pertinho dele, pertinho dela. Oferece o seu exemplar da Escritura. Abençoa o seu vizinho e exercita o dom da hospitalidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. O tema da mensagem desta manhã é: não desfalecemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ali lemos assim: pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí nessa página, porque nós vamos voltar a esses versinhos nos próximos minutos. Quando nós nos mudamos de Brasília de volta para Vitória, em 1982, eu me tornei membro da Igreja Batista em Paú, Vila Velha. Depois viria a ser pastor dessa igreja por 14 anos. E quando, em 1982, com 16 anos de idade, me tornei membro, a igreja estava em construção. E num sábado pela manhã, todos foram convidados para um mutirão. Foram convocados para um mutirão, porque nós íamos bater a laje. Eu não fazia a menor ideia do que era isso, bater laje. Você tem que lembrar que eu morava em Brasília, ninguém bate laje em Brasília. É uma cidade que já foi entregue e pronta. Mas ia ter um mutirão, então eu fui. Quando cheguei lá na igreja, no sábado pela manhã, descobri que esse negócio de bater laje significava pegar uma lata cheia de concreto, subir uma rampa, despejar aquela lata lá no alto, descer e repetir o processo. Eu perguntei para um irmão quanto tempo isso leva. E ele respondeu: umas 5 ou 6 horas. Depois de 5 ou 6 minutos, eu descobri que aquilo não ia dar certo. Porque após algumas subidas e descidas com aquela lata cheia de concreto, as pernas começaram a bambear. Os braços começaram a tremer. Debaixo do sol forte, a vista começou a escurecer. E eu pensei assim: eu vou desmaiar. Eu vou desfalecer. Preciso encontrar uma saída honrosa para essa situação. Irmãos, tinha uma mulher, irmã Lourdes Campos. Aquela irmã colocava a lata de concreto no ombro, subia, descia, pegava outra. Ela fez isso por 6 horas. Impressionante. Mas eu percebi que o meu chamado era diferente. Aí eu reparei que lá embaixo, onde o concreto era preparado, tinha alguém que pegava a mangueira da água e levava a mangueira e ficava ali jogando a água para os irmãos fazerem o concreto, e eu pensei que talvez essa fosse uma atribuição mais de acordo com a minha competência. E foi isso que eu fiz no restante daquele mutirão, quando nós batemos a laje. Por que eu estou contando essa história aqui para você? É porque eu acho que, às vezes, viver a vida
é mais difícil do que bater uma laje. O tempo vai passando, o peso vai se impondo e a gente começa a fraquejar. É a luta contra a doença, é a luta por um relacionamento, por um filho que se afastou, por um casamento que teima em não se encaixar. É uma perseguição no trabalho, na escola, é uma dificuldade, é uma batalha contra um vício, contra um pecado, contra um mau hábito. E isso vai se estendendo por horas ou por dias e chega uma hora em que as pernas começam a bambear, a vista a escurecer e a gente pensa que vai desfalecer. Essa palavra desfalecer aparece aqui no texto. Não sei se você reparou, no versículo 2, o apóstolo Paulo, aliás, no versículo 1, ele diz, não desfalecemos. Essa palavra desfalecer, utilizada por Paulo no grego, é a palavra egkoumen, que significa perder a coragem, desfalecer, desanimar, desesperar-se. E talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém aqui na igreja ou para você que acompanha este culto pela internet, num momento em que se encontra prestes a desfalecer. Porque o fardo é muito pesado e a batalha é muito longa e as forças parece que vão faltar. A vontade é de entregar os pontos, é de jogar a toalha, é de desistir. O impulso é de falar, eu não dou conta. Eu não dou conta. Me dê um motivo para não desistir. Me dê um motivo para continuar lutando. Pelo menos um motivo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos dá 4 motivos pelos quais nós não desfalecemos, mas seguimos em frente. Vamos examinar estes motivos e nos fortalecer no poder e na inspiração que estão presentes na palavra de Deus. O primeiro motivo pelo qual nós não desfalecemos é que nós recebemos um ministério maravilhoso, que é o ministério da graça. O texto começa falando, pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Bem, a que ministério Paulo está se referindo? Ele diz, como nós recebemos este ministério, porque nós temos este ministério, nós não desfalecemos. Que ministério é esse do qual ele fala? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar a alguns versinhos. Porque Paulo diz que ministério é esse no capítulo 3. Por exemplo, se nós lermos no capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, está escrito assim, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é, se for comparado com a glória inexcedível, porque se aquilo que desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. O apóstolo Paulo, nestes versos, está fazendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre a velha aliança e a nova aliança, entre a lei e a graça, entre a letra e o Espírito. E Paulo está dizendo, olha, quando a lei foi dada, lá na época de Moisés, no Monte Sinai, a entrega da lei foi gloriosa, espetacular. Quando Deus deu os mandamentos a Moisés, o monte fumegava, a terra tremia, havia fogo, relâmpago, trovão, o rosto de Moisés brilhava e o povo estava apavorado, atemorizado. Mas quando a graça foi dada, e a graça foi dada através de Jesus Cristo, a graça foi dada em meio a uma estrebaria,
numa noite tranquila, na presença de um carpinteiro e sua esposa, de uma manjedoura e de um neném. E ainda assim, a glória era muito, muito, muito maior. Porque tudo aquilo que foi dado no Velho Testamento tinha dia e hora para acabar. Mas o que veio a nós por meio de Jesus Cristo durará para sempre. É este ministério que nós recebemos da graça, do favor imerecido, do perdão, do amor. O apóstolo Paulo nos diz, nós já alcançamos neste novo ministério, nesta nova aliança, alcançamos misericórdia. E é por isso que nós não desfalecemos. Essa palavra misericórdia, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento define assim: misericórdia é a remoção apaixonada da miséria. Gosto dessa definição. Misericórdia é a remoção apaixonada da miséria. Pensar num Deus apaixonado, em termos de intensidade, de profundidade, de compromisso, de um Deus que ama, que tem compaixão e que por isso remove a miséria. E é por isso que nós não desfalecemos, porque nós recebemos este presente. Amém, irmãos? Recebemos graça, recebemos favor, recebemos bondade, recebemos perdão. E mais do que tudo isso, recebemos Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E por isso nós não desfalecemos. A segunda razão que Paulo nos dá para a gente não desfalecer, para a gente não desistir, é que o fato de que nós rejeitamos as coisas ocultas. Nós não desfalecemos porque nós rejeitamos as coisas ocultas. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. A Bíblia nos diz então que nós devemos rejeitar algumas coisas. Não diz que nós devemos rejeitar pessoas, mas diz que nós devemos rejeitar coisas. Que coisas? Coisas ocultas. E que são ocultas porque são vergonhosas. A Bíblia diz que existem algumas coisas que são erradas, que são pecaminosas. A Bíblia diz que existem algumas coisas das quais o homem deve se envergonhar. E estas coisas nós precisamos rejeitar. É preciso traçar uma linha e dizer, olha, isso Deus não aprova. Isso Deus não quer. Isso a palavra de Deus rejeita. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a igreja precisa estar aberta para todos, mas a igreja não pode estar aberta para tudo. Existem coisas que a igreja precisa rejeitar. Tem se falado muito nos últimos tempos sobre o evangelho inclusivo. E essa expressão, evangelho inclusivo, se tornou sinônimo de permissividade, de relatividade. Olha, se aceita tudo porque Deus é amor. Eu penso que nós precisamos resgatar a verdade bíblica de que o evangelho é exclusivo. Porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não dá para ser mais exclusivo do que isso. Há um só corpo, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos e com todos e em todos. É essa exclusividade do Evangelho que tem feito com que o cristianismo avance ao longo de 2000 anos e chegue até os confins da terra. Meus queridos, minhas queridas, não é pelo fato de que Deus seja amor, que Ele também não seja justiça. As duas coisas são inseparáveis. E um pai que não dissesse ao seu filho que o que ele faz de errado é errado, dificilmente poderia ser considerado um pai amoroso.
Essa característica exclusiva de Deus precisa estar presente na igreja de Deus. Nós não desfalecemos porque nós rejeitamos as coisas ocultas. Porque nós traçamos uma linha no chão e dizemos, estamos do lado de Deus. Abraham Lincoln foi um presidente muito importante dos Estados Unidos. Na sua época, houve uma guerra civil, porque metade da nação queria abolir a escravidão, a outra metade não queria, então isso trouxe ali uma guerra. Lincoln comandava aquela parte dos Estados Unidos que se opunha à escravidão, e certa vez um dos seus generais procurou tranquilizá-lo. No momento difícil da batalha, quando as forças do Sul se aproximavam da capital, Washington, e parecia que a causa da abolição iria ser derrotada, aquele general tentou tranquilizar o presidente, dizendo, presidente, não se preocupe, Deus está do nosso lado. E Lincoln disse, olha, eu não estou preocupado se Deus está do nosso lado, eu estou preocupado se nós estamos do lado de Deus. Então essa deve ser a preocupação do cristão. Essa deve ser a preocupação da igreja de Cristo. Estamos do lado de Deus. Escolhemos o lado certo, a causa certa, pela qual lutar, pela qual batalhar. Paulo nos diz que uma razão para nós não desfalecermos é o fato de que nós rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Mas ele segue em frente. E ele nos dá uma terceira razão para a gente não desfalecer. Nós não desfalecemos porque não adulteramos a palavra de Deus. Eu penso que essa terceira razão está relacionada com a segunda. Nós rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas e nós não adulteramos a palavra de Deus. Seguimos no versículo 2. O texto sagrado nos diz, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Eu fui no dicionário pesquisar o que significa essa palavra adulterar. E o dicionário diz que adulterar é introduzir alteração, modificar, falsificar. Quando um remédio ou um produto é adulterado, as pessoas colocam a sua confiança em algo que não é confiável. Eu me lembro que alguns anos atrás, houve uma situação aqui no Brasil, em que muitas mulheres começaram a engravidar, mesmo tomando pílula anticoncepcional. Aquelas mulheres queriam fazer um planejamento familiar, e para isso recorriam à pílula, e os nenéns começaram a aparecer. E foi feita uma investigação, e se descobriu que as mulheres que estavam engravidando eram aquelas que usavam um remédio da mesma marca, feita por um mesmo laboratório. A investigação prosseguiu e descobriu que a pílula anticoncepcional, a cápsulazinha do remédio produzido por aquele laboratório, continha farinha de trigo. A cápsula tinha um pozinho branco, mas o pozinho não era remédio, era farinha de trigo. Adulteraram o remédio, falsificaram, mudaram a composição, propaganda enganosa. O apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas que adulteram a palavra de Deus. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, o perigo disso. Imagine uma pessoa chegando diante do tribunal de Deus, passou a vida inteira dentro de uma igreja, e essa pessoa morre, e ela comparece perante o tribunal de Deus, e Deus diz, você vai para o inferno. E a pessoa diz, caramba, ninguém me avisou disso lá na terra. Ninguém me disse que este caminho que eu estava trilhando era um caminho para a perdição. Cápsulas de farinha de trigo. Quando alguém toma um remédio
pensando que está tomando algo eficaz, mas o remédio foi adulterado, o máximo que pode acontecer é uma doença não ser curada ou uma gravidez não ser evitada. Mas quando alguém ouve um sermão, escuta um pastor da internet, acreditando que ele é um homem de Deus, e o que ele está entregando é uma falsificação, uma adulteração da santa palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, da Escritura, meus irmãos, minhas irmãs, as consequências são espirituais, são eternas. O texto sagrado nos diz, o apóstolo Paulo diz que isso é próprio de gente que usa de astúcia. Volte aí para o versículo 2. Paulo diz, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. O pai da astúcia é o diabo. O pai da astúcia é o Satanás. Que com sofisticação, com uma boa argumentação, tenta adulterar a palavra de Deus. Irmãos, isso é desde o Jardim do Éden. Isso é desde o Jardim do Éden. Quando Satanás tentou Adão e Eva, falando para eles, olha, o que foi que Deus falou? E Eva respondeu, Deus falou isso. E a serpente argumentou, não é bem assim. E a gente fica muito triste, quando nos dias de hoje, vê pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, lendo a palavra de Deus que é tão clara e falando de púlpito, não é bem assim. O nome disso é astúcia. E o pai da astúcia é Satanás. Ele é o pai da mentira. Igreja, nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Porque ela é a nossa lâmpada, porque ela é a nossa luz, ela é a bússola que o cristão utiliza na sua caminhada para Jerusalém celestial, ela é o nosso mapa, o nosso guia seguro, o nosso farol. E é por isso que a gente não desfalece, porque a gente não adultera a palavra de Deus. Para terminar, o apóstolo Paulo nos dá uma quarta e última razão pela qual nós não desfalecemos. E ele diz que nós não desfalecemos porque recomendamos a nós mesmos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nós recomendamos a nós mesmos. É o que está escrito aqui. Pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Você percebe? O texto diz que a verdade precisa ser manifestada. Pela manifestação da verdade, diz o apóstolo, a verdade precisa ser manifestada, mostrada. Boa teoria é importante, mas não resolve nada. Boa doutrina é importante, mas não resolve nada. Aquilo que sabemos e entendemos e cremos, irmãos e irmãs, pratiquemos. A verdade precisa ser manifestada, e a verdade é manifestada pelo nosso comportamento, pela nossa conduta. Que os homens vejam as vossas boas obras, disse Cristo, e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Só assim seremos o sal da terra, só assim seremos a luz do mundo. Então a gente tem a verdade, a gente não adultera a palavra, mas agora a gente precisa viver a verdade. Igreja boa de doutrina, mas ruim de vida, não é igreja que agrade o Senhor. Crente bom de teoria, mas ruim de prática, não é crente que agrade ao Senhor. E também não é crente que toque o coração dos pecadores, ou que faça diferença na vida dos seus familiares. E aí o texto sagrado nos diz que nós manifestamos a palavra de Deus, nós vivemos aquilo que nós pregamos, e desta forma nós nos recomendamos
a nós mesmos. Eu acho essa declaração tão ousada, mas necessária. Paulo diz, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Uau! Tem que ser muito ousado para fazer uma declaração assim. Nós nos recomendamos. Olha um pouquinho aqui para mim, presta atenção. Você daria uma carta de recomendação para você mesmo? Você se recomendaria a alguém como um seguidor de Cristo? Há um versinho em que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Poderíamos dizer isso a alguém? A um crente mais novo? A alguém que está pensando em abraçar a fé em Jesus Cristo? Amados, nós não desfalecemos porque nós estamos sendo observados. E precisamos dar o nosso testemunho como cristãos. Quando você pensar em desistir, porque a batalha está difícil, porque o fardo está pesado, porque a espera está longa, e quando você pensar em desistir, em jogar a toalha, em entregar os pontos, quando você pensar em desfalecer, lembre-se de que há pessoas que estão aprendendo a seguir Cristo, olhando para você. Talvez você nem saiba, mas tem alguém aprendendo a seguir Cristo, olhando para você. Você é o exemplo dessa pessoa. Você é a inspiração dessa pessoa. E se você entregar os pontos, se você desistir, se você desfalecer, isso vai ser prejuízo espiritual para essa pessoa. Então eu quero fazer a você nesta manhã uma pergunta muito séria, em nome de Jesus e da parte de Deus. Meu irmão, você vai desfalecer? Você vai desistir? Você vai se entregar ao desespero? Minha irmã, você vai jogar a toalha, você vai entregar os pontos, você vai olhar para trás depois de ter lançado mão ao arado. Você vai desfalecer? Não pode, em nome de Jesus, porque você precisa recomendar a si mesmo para abençoar a vida de alguém. Há um ditado que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E assim combateremos o bom combate e seremos mais do que vencedores. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, há uma palavra de Deus para nós esta manhã, e a palavra é: não desfaleçamos. Não desfaleçamos, sigamos firmes e em frente. Deus nos dará forças, Deus renovará as nossas forças. Tenhamos a nossa fé firme no Mestre, porque Ele é o nosso protetor. E nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus momentos maus, lembre-se disso, que Jesus está com você. Portanto, não desfaleça.